Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com muitos assuntos importantes que infelizmente não estão sendo colocados, revelados pela grande mídia, mas nós vamos abordá-los aqui no nosso encontro. Numa sexta-feira, onde estamos fechando a nossa semana, num dia 22 de abril, o dia que marca a chegada dos portugueses aqui no ano de 1500. E será que as mazelas que nós estamos vivenciando hoje têm a ver com esse tipo de colonizador? Muitas pessoas gostam de fazer um exercício de imaginação especulativa, né, vamos dizer assim, do que seria o Brasil se ao invés de portugueses tivessem chegado aqui no nosso país os espanhóis, os ingleses, os franceses, os holandeses, os belgas e por aí vai. Gente, colonizador é sempre colonizador. A gente não pode atribuir aos portugueses os defeitos de hoje que estão aí sendo praticados por figuras como o atual presidente da República. O que os portugueses têm a ver com essa história aí? Muitas pessoas podem dizer assim, os ingleses colonizaram os Estados Unidos da América, olha como eles estão hoje. Pois bem, mas eles também tiveram ali uma ocupação na Índia. Compare a Índia, o legado que os ingleses deixaram para a Índia, o que os franceses deixaram por onde eles passaram na África, o que os belgas deixaram que eles passaram, por onde passaram também por outros continentes, o continente africano, enfim. As mazelas, o subdesenvolvimento, o rastro de destruição. O que aconteceu com as civilizações que habitavam aqui, as Américas, quando os espanhóis chegaram. Então, gente, é uma situação muito complexa. Os portugueses não são responsáveis pelo Bolsonaro, não. O responsável pelo Bolsonaro é todo um processo mais moderno que possibilitou com que grande parcela do nosso povo, jogada à miséria, à desinformação, à alienação, à falta de educação, navegasse nas ondas provocadas por um oportunista, uma figura sem princípios, um lacaio, um serviçal dos interesses internacionais aqui no nosso país e que se associou a todo tipo de gangster e vigarista para assaltar o nosso país nos tempos de hoje de uma forma muito mais intensa do que no período colonial, quando os portugueses chegaram aqui. Porque quando eles chegaram aqui, você sabia quem era a sociedade daquela época, sabiam quem é que mandava, sabiam quem é que explorava, sabiam quem é que tinha o poder da força, quem é que podia determinar o futuro da sociedade daquela época. Hoje não. Hoje os colonizadores, essas forças políticas e econômicas, elas são invisibilizadas para a maioria do povo brasileiro. E a figura do Bolsonaro se presta a ser um agente, uma engrenagem nessa ferramenta de exploração que cada vez mais mexe com a nossa sanidade, né? Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos jurídicos, né? Sobre alguns aspectos constitucionais das coisas que estão acontecendo hoje no Brasil, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, te convido a se inscrever aqui, você que é muito bem-vindo. Hoje eu estou num ambiente atípico para compartilhar, inclusive, ou sobretudo para você que está fora do nosso país, que está com saudade do nosso país, nessa data que marca aqui o descobrimento, entre aspas, né, do nosso país, enfim, mas vocês aqui são muito bem-vindos, é só dar o clique para se inscrever, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, porque é sempre muito importante, os comentários de vocês são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o que tem a ver Bolsonaro ser uma pessoa moralmente corrupta com os portugueses? O que isso tem a ver com o povo de Portugal? Absolutamente nada. O caráter das pessoas, às vezes é um caráter deformado, independente do tipo, inclusive de formação que tem, né? Quantos pais tentam educar os filhos da melhor maneira possível e o filho se corrompe moralmente, o filho vira um criminoso, vira um bandido, enfim. Em sociedades onde você tem muita educação, onde princípios são colocados para as crianças desde sempre, né? Dificilmente você vai ter um adulto corrompido, um adulto sem noção, um adulto com raiva de pessoas, um adulto que carregue o mal dentro de si, o ódio dentro de si. Infelizmente, uma pessoa tão transtornada e deformada moralmente chegou até a presidência da República para atender esses interesses dos novos colonizadores, né, que estão hoje disfarçados de empresários, de grupos transnacionais, de pessoas ligadas à iniciativa privada, à economia de mercado, ao liberalismo, enfim. Muitos rótulos para disfarçar a mesma coisa que acontecia há muitos séculos atrás, promovidas pelos colonizadores. Bom, eu fiz essa introdução aqui porque hoje é uma data para a gente sempre lembrar, né, e sempre ressaltar esse aspecto
que muitas pessoas gostam de escutar, gostam de debater sobre o que seria o Brasil num outro tipo de colonizador, né? Pois bem, então hoje o nosso assunto fundamental é essa questão envolvendo o Daniel Silveira. Eu ontem fiz a análise lá dos principais telejornais e comentei com vocês no vídeo dessa sexta-feira, logo pela manhã, mostrando as incontáveis incongruências, as imoralidades e as situações criminosas promovidas pelo presidente da República quando ele editou esse decreto. Esse aspecto que eu estou ressaltando aqui, do fato do presidente ter cometido um crime quando ele edita um decreto, não está sendo ressaltado com essa força, né, com essa magnitude que o caso tem. Porque, gente, olha só, não precisa ser jurista, não precisa ser muito estudado, não precisa ser um conhecedor do direito para você saber o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é legal, o que é legal. Não é necessário você ter grande informação para saber que matar uma pessoa não é uma coisa aceitável, é uma coisa ilegal. Você roubar uma pessoa não é uma coisa legal, não é uma coisa moral. Você tirar algo que não lhe pertence de uma outra pessoa não é uma coisa moral, não é bacana esse tipo de situação. Uma pessoa utilizar de um poder que possui para benefício pessoal, para prejudicar todas as outras pessoas, para dar mau exemplo, não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal. O artigo 37 da nossa Constituição, gente, aí eu vou atingir aqui o assunto principal, né? Diz que o administrador público ele tem que agir seguindo sempre alguns princípios. Não é a faculdade dele do tipo, hoje eu vou adotar esse princípio e amanhã eu não vou adotar, enfim. Os princípios são da legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Está no artigo 37, na cabeça do artigo 37 da nossa Constituição. O Bolsonaro, ele utilizou o artigo 84 da Constituição, que descreve ali uma prerrogativa que o presidente tem de conceder indulto a pessoas que estejam cumprindo penas. Isso por razões humanitárias. Muitas vezes esse indulto ele vai no sentido de preencher requisitos de direitos humanos, alguém que está muito idoso, alguém que está sofrendo muito, está com uma doença terminal, enfim. Porque esse princípio, inclusive, poderia ter sido utilizado a favor do senhor Roberto Jefferson, né, que é uma pessoa doente, está lá, enfim. Poderia estar sendo utilizado para ele, mas não, o Bolsonaro está deixando ele lá, entregue à própria sorte. Mas elegeu o senhor Daniel Silveira como seu guardião, né, o guarda-costas numa eventual situação mais complicada aqui no nosso país. E resolveu utilizar o cargo de presidente da República de uma forma muito mais imoral do que o imperador utilizaria no tempo de qualquer poder imperial, né? Porque os imperadores, eles ainda tinham essa percepção ética, né, de não ficarem queimados com a burguesia que sustentava, o que dava apoio aos imperadores, aos reis de uma maneira geral, não ficarem queimados, né, em relação à Igreja Católica ou em outras culturas, né, as suas religiões também, os seus líderes religiosos, a sociedade de uma maneira geral. Mas o Bolsonaro não está nem aí. Ele está fazendo todo tipo de transgressão, adotando basicamente aquele ditado, né, que a gente poderia reescrever do tipo: bandido bom é bandido solto. Então o Bolsonaro, quando ele usa o artigo 84 para violar o artigo 37, é uma situação absolutamente inconstitucional, é uma situação que avilta todos os princípios da nossa Constituição. E aí as pessoas ficam discutindo se o Bolsonaro ele transgrediu ou não transgrediu. Eu vi hoje uma nota do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, uma nota absurda do ponto de vista jurídico, infame, porque o ato, gente, ele está viciado na sua origem. Um decreto que fere um princípio da impessoalidade, da moralidade, ele já está morto, ele não pode valer, ele não pode ter nenhum efeito prático, porque ele foi emanado de uma forma viciada. Por que na justiça, de uma maneira geral, aqui no Brasil e fora do Brasil, existem institutos do impedimento e da suspeição? Para que o magistrado, aquele que tem o dever de exercer um julgamento com isenção e imparcialidade, ele não use o poder que ele tem para beneficiar um amigo ou para prejudicar um inimigo.
É um princípio muito simples e esses princípios são princípios que o presidente do nosso país ele deve seguir. Ele não pode usar o cargo para o qual ele foi eleito para satisfazer interesses pessoais, caprichos pessoais, sobretudo quando esses caprichos violam a norma principal do nosso país, que é a Constituição Federal. Então, você até poderia perguntar, bom, mas se tem um artigo da Constituição que diz que ele tem que agir com moralidade e impessoalidade, e tem um outro que diz que ele pode indultar um criminoso, né, que esteja cumprindo a pena, que esteja numa situação que mereça uma atenção especial por razões humanitárias, qual o princípio que vai prevalecer? Qual o direito que o presidente pode exercer ali que terá mais força, né? Gente, nas análises das constituições, sempre quando há conflito entre um direito dentro da Constituição e um direito da mesma Constituição, dentro da mesma Constituição, o julgador ele sempre tem que analisar quais são os valores preponderantes a serem preservados no seu julgamento. É como você colocar o direito à vida versus direito à propriedade, dois direitos que estão na nossa Constituição. Se houver uma situação de conflito entre um direito e outro, o julgador vai dizer, olha, o direito mais prevalente da nossa civilização é o direito à vida. A propriedade você pode comprar outra, você pode resolver via justiça, enfim. Estou dando um mero exemplo. Então, os artigos sempre que vêm primeiro na Constituição, é uma forma de interpretar, eles têm uma hierarquia de superioridade a outros que estão em momentos posteriores da Constituição. Então, se mesmo esse tipo de conflito for invocado agora em relação ao caso Daniel Silveira, o artigo 37 ele vai ficar prevalente sobre o artigo 85, ou seja, a obrigação do Bolsonaro respeitar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. E o que está acontecendo hoje no Brasil? Uma verdadeira distração de muitas pessoas, inclusive da comunidade jurídica, que não estão apontando que quando o presidente ele viola um princípio constitucional, ele está cometendo um crime de responsabilidade, que o sujeitaria, o sujeita, a um processo de impeachment, que deveria ser comandado ali pelo presidente da Câmara, mas aí a gente está numa complicação muito grande, né? E quem deveria também zelar pelo cumprimento da nossa Constituição é o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República. Mas aonde estará o senhor Augusto Aras diante de uma situação onde o presidente viola a Constituição? Ele certamente está passeando, né? Sendo aí admoestado por algum brasileiro por ele não cumprir a sua missão constitucional e provavelmente ao retornar ao Brasil, nada de absurdo observará na atitude do presidente da República. Mas o Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir sobre essa questão, porque eu já sei que o PDT entrou com uma ação de inconstitucionalidade, cobrando do Supremo uma posição sobre isso. A Rede também entrou com uma ação também do mesmo tipo, do mesmo gênero, e eu acho que outros partidos também entrarão. Além da OAB também, né, que tem que se manifestar nessa história, a OAB Federal, porque o Brasil não pode virar a terra da bagunça, a terra de ninguém, como está sendo convertido agora no governo Bolsonaro. Hoje eu vi uma coluna da Sadi, da Globo News, ela dizendo que um grupo de militares dentro do governo apoiou, chancelou, né, essa atitude do Bolsonaro, essa atitude infame, inconstitucional, antijurídica, ilegal, que ele fez ontem com esse decreto dele, né? Mas eu pergunto a vocês, que tipo de militar aqui no nosso país, exceto os que estão ali como lacaios, como serviçais de Paulo Guedes, associados a todo tipo de criminoso, inclusive criminoso no campo da religião, dentro do governo Bolsonaro, que tipo de militar considera anistia para um bandido condenado por uma corte superior em última instância? Que tipo de militar considera esse tipo de ato do Bolsonaro alguma coisa moralmente aceita? Um capitão, né, que virou capitão, expulso do Exército justamente por quebrar hierarquias, quebrar regramentos, e agora na presidência da República causa mais uma tensão, mais uma balbúrdia no regramento jurídico do nosso país. Os militares sérios que se pautam ali pela disciplina, pela ordem, eles vão chancelar esse tipo de patifaria feita por uma pessoa absolutamente desclassificada que ocupa hoje temporariamente a presidência da República? Será que os homens, de fato, os homens que têm ética, até as pessoas de direita, porque não significa que a pessoa seja de direita, que ela tenha uma postura de direita, que ela seja uma pessoa que aceite a corrupção
de valores morais e éticos, da legalidade, como algum tipo de mecanismo para se chegar ao poder, para se manter ao poder. Muitas pessoas não estão aceitando esse tipo de comportamento do presidente que nós temos atualmente à frente do nosso país. E certamente esse ato do Daniel Silveira, que o beneficiou, vai ser derrubado. Eu não sei qual será o instituto que vai ser utilizado ali, pode-se falar em cassação, anulação, enfim. São várias as possibilidades ali. O ato é absolutamente ilegal. Juristas muito antigos diziam o seguinte: do ato nulo nada nasce, do nulo nada nasce. Né? Se esse ato ele já está eivado de nulidade, ele está eivado de falhas, ele está absolutamente contaminado, evidentemente ele não pode prosperar. Um ato de anistia, um ato de indulto, ele não pode estar divorciado ao respeito de princípios constitucionais. Se o Bolsonaro não conhecesse o Daniel Silveira, se fosse uma pessoa totalmente fora do seu âmbito, se tivesse de fato uma situação de clamor público, clamor popular, como acontece em algumas nações, quando alguém é condenado à morte, você tem muitos movimentos que apelam pela clemência, é possível até que o governante consiga ali fazer uma comutação, uma anistia, um perdão, enfim, mas não é o caso aqui no Brasil. Nós estamos falando de alguém que está vinculado politicamente, alguém que está junto do presidente da República, dos filhos do presidente da República, precisa ser jurista para entender que essa coisa está totalmente errada, precisa ser grande observador para a gente perceber que os grandes veículos de comunicação não estão falando isso que eu estou falando para vocês, que o presidente cometeu crime de responsabilidade de utilizar o poder da presidência da República para benefício pessoal, para seus caprichos pessoais, que isso é uma coisa extremamente grave institucionalmente. Pois bem, gente, infelizmente vocês não verão esse tipo de análise com essa contundência que eu apresento aqui para vocês aqui no nosso portal. É por isso, talvez, que eu tenha vindo aqui para um ambiente mais sossegado, né? Para falar dessa coisa tão dura, né? Eu até que tentei escapar da insanidade dessa gente, mas não deu, a insanidade vai atrás da gente, mas eu continuo mantendo aqui a minha tranquilidade, o meu equilíbrio, sem perder a contundência. O Brasil precisa de gente mais contundente, não gente violenta. A gente precisa de gente contundente, gente que aponte para essas pessoas o dedo e diga: você está errado. Você está totalmente errado, você não pode fazer isso. Eu não permitirei que isso seja feito aqui enquanto eu estiver por aqui. Ou pelo menos eu lutarei contra esse tipo de situação. A contundência não tem nada a ver com insanidade. A contundência ela é muito mais forte quando você está ancorado na verdade, você está seguindo princípios, você está na defesa de valores muito mais importantes do que os valores que são praticados por corruptos, vigaristas, lacaios e bandidos e, sobretudo, aqueles que chegam até o poder. Gente, eu fico por aqui, eu tenho a convicção que essa história toda vai cair e que isso, ao final da história, final desse processo todo, isso vai resultar até em maiores danos à figura do presidente da República do que ele poderia imaginar. Eu não posso acreditar que as pessoas de direita, que são de fato pessoas de bem, que essas pessoas concordem com esse tipo de patifaria que Bolsonaro tentou fazer contra o povo brasileiro. Gente, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tenham um bom final de semana, mas eu estarei aqui com vocês novamente, tá bom? Um grande abraço, até lá. Vamos seguir em frente, tem muita coisa pela frente aí. Tchau!